Olá, JC Business no ar. Para você que é empreendedor, gestor, vive no mundo dos negócios e senta toda semana aqui com a gente para bater um papo daqueles que clareiam as ideias, geram insights. Comigo hoje, Murilo Monteiro, que é da Gomes de Matos Consultoria, e o assunto orçamento empresarial. Primeira vez aqui com a gente, né, Murilo? Seja bem-vindo. Obrigado, Bianca. Seguinte, esse é um instrumento fundamental do planejamento financeiro de uma empresa, né? Você projeta ali a receita e também a despesa. Eu aprendi, ao longo desses meses aqui de JC Business, conversando com muitos especialistas, alguns inclusive colegas seus da Gomes de Matos Consultoria, que planejamento hoje, o bom planejamento, ele não é a longo prazo, ele é feito a curto prazo. Isso também acontece quando o assunto é o financeiro? Sim. Bianca, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou o Murilo Monteiro, Head de Finanças da Gomes de Matos, como a Bianca já trouxe aqui no começo. E é bacana a gente estar falando sobre esse assunto nesse momento do ano, Bianca, porque hoje, dia 7 de dezembro, já tem muita gente que alguns meses atrás já está pensando no ano de 2023, né? E o orçamento, ele é vamos dizer, essa ferramenta que permite a gente planejar e controlar aquilo que a gente espera de resultado de um negócio. E aí foi legal você ter falado sobre o planejamento que os meus outros colegas mencionaram aqui, porque o planejamento orçamentário, ele nada mais é do que um desdobramento dos outros planejamentos que a empresa tem. Então, por exemplo, é muito comum, Bianca, que primeiro você tenha um planejamento estratégico feito dentro do negócio. Desse planejamento estratégico, a gente define onde o negócio quer chegar, quais são as grandes metas, esse ano a gente vai expandir, vai buscar entrar num outro nicho de negócio, a gente vai entrar em outra região, vamos dizer assim, no país, a gente vai lançar um grupo novo de produtos, enfim, você planeja o que você quer fazer. Isso normalmente se desdobra em alguns planejamentos mais táticos, comerciais, planejamentos operacionais, planejamentos de produção, enfim. E tudo isso é plano e é sonho, só que todos esses sonhos custam dinheiro, Isso. né? Então, a gente, quando está fazendo o planejamento estratégico e os demais planejamentos, a gente está sonhando o que a gente quer com o negócio. No planejamento orçamentário, a gente sai um pouquinho desse quarto do sonhador e vai para o quarto do realizador. A gente vai colocar no papel, né? E aí, vamos lá, quanto custa fazer tudo o que a gente quer fazer aqui dentro, né? Qual é a receita esperada que a gente vai ter para o ano de 2023? Existem algumas métricas, alguns métodos para a gente fazer essa projeção de receita, inclusive sempre dentro de alguns cenários. A gente nunca tem a certeza da receita, mas a gente pode usar cenários pessimistas, realistas e otimistas para criar, de fato, essas possíveis mudanças que possam vir a acontecer nesse cenário e poder projetar o que fazer caso cada um deles aconteça, né? Mas a gente projeta isso e vai encaixando os custos, as despesas, os investimentos e tudo isso é norteado por uma premissa que é definida pela alta gestão do negócio. O que a gente quer de resultado para o negócio? A gente quer que no final, a linha de lucro ali da DRE, né? DRE é demonstrativo de resultado do exercício, demonstrativo contábil que apura o lucro do negócio por um período. Então a gente quer que a linha final da DRE dê, vamos dizer, 12% de lucro, 15% de lucro, isso quer dizer que da receita vai sobrar 12 a 15% de resultado líquido para a empresa, como um exemplo aqui hipotético, tá? Então, o orçamento ele vai ser montado com essa premissa. Quando a gente juntar todas as receitas, os custos, enfim, despesas, todos os gastos, tem que sobrar 12% lá no final, senão não atendeu a premissa. E aí todo mundo volta para refazer os seus orçamentos. Então, muita gente já vem pensando nesse final de ano, na verdade, tem empresas se planejando desde julho, agosto, já começa a pensar em 2023 e nesse momento muitos já estão desdobrando isso no planejamento orçamentário para o ano de 2023 também, para que já possa entrar, vamos dizer assim, falando aqui no tema da Copa do Mundo, né, no jogo já de chuteira, calçado e pronto para fazer o gol. Na cara do gol, né? Na cara do gol. Então ele não acontece em paralelo às outras estratégias, não, é realmente um passo depois. É um passo depois. É interessante que seja, de fato, um passo depois, porque se você faz o orçamento antes de planejar um negócio, você pode limitar os seus sonhos e as suas visões com o negócio devido à restrição financeira. Então, é bom que a gente tenha os dois momentos, né? O lado esquerdo e o lado direito do cérebro, né? O teu momento ali mais não tão exato, o momento de pensar, o momento de criar, o momento de sonhar o que a gente quer e que isso não seja tolhido, vamos dizer assim, pelo limite orçamentário a princípio. Depois, com o orçamento, a gente vai fazer um trabalho de priorização. Às vezes você não, como os recursos são finitos, muitas vezes você não tem como fazer tudo o que você quer. Então, esse é o momento de fazer escolhas. E estratégia também é um processo de escolhas. Então, vamos fazer aqui uma simulação, vamos brincar, né? Porque a gente traz para a prática, fica muito mais fácil de visualizar. Vamos imaginar, então, uma empresa fictícia, que vai colocar ali no papel essa projeção das receitas e das despesas. Quais são os passos
para iniciar esse planejamento orçamentário? Maravilha. Primeira coisa de tudo, tive até um cliente nosso esse ano que ele queria de cara entrar, nos chamou para fazer um trabalho de gestão orçamentária, né? E aí eu falei, deixa primeiro eu dar uma olhada como é que está a situação dos teus controles financeiros. Por quê? Tem muita empresa que não tem bons controles financeiros e por isso a gente não consegue fazer uma boa gestão do orçamento. Se eu não tiver um bom controle de contas a pagar, contas a receber, controle de bancos, eu não vou conseguir ter informação atualizada para ficar comparando. Só para dar um exemplo claro aqui, eu coloquei um limite para a minha verba da conta material de limpeza e higiene. Eu tenho que acompanhar o quanto eu já gastei disso todos os dias. Se eu não tiver um bom controle financeiro que alimente essas informações todos os dias, eu não consigo acompanhar essa verba orçamentária. Então, a primeira coisa de tudo, eu vou fazer aquele diagnóstico no controle financeiro. Ele está funcionando? Está legal? Está sendo atualizado todos os dias? Show de bola. Se tiver, vamos para o próximo passo. Aí eu consigo entrar diretamente na gestão orçamentária. E aí, o que é que a gente vai precisar fazer? Primeira coisa de tudo é analisar a diferença entre a situação atual e a situação onde você quer chegar. Então, analisando as DRS do meu negócio nesse ano, a gente tem dado 7% de lucro. Mas eu sei como sócio, olhando aqui os parâmetros de mercado, que a gente podia estar fazendo 10, a gente podia estar fazendo 12, a gente está sendo ineficiente. Então, o orçamento ele pode ser criado com a premissa de, olha, eu quero subir esse resultado de 7% para 12%, ou de 7% para 10%. Essas premissas iniciais são importantes para nortear o esforço de projeção orçamentária. Depois disso, a gente divide a empresa em centros de responsabilidade. Bianca, isso aí, o que são esses centros de responsabilidade? São locais dentro da empresa com donos, onde a gente pode dividir isso em centro de resultados e centros de custo, né? O que é o centro de resultado? É um local na empresa que gera receita e que tem seus custos e despesas. Por exemplo, dentro de uma fábrica de confecção moda feminina, você pode ter uma área de produção de roupas. Então, essa área aqui ela vai gerar receita, porque ela gera receita com produto roupa, e ela tem os seus custos para fabricar essas roupas, tem as pessoas que trabalham fazendo a produção, ela vai ter ali seus gastos também, é um centro de resultados. Mas eu também tenho centros dentro da empresa que não tem receitas, só tem gastos. Sim. Por exemplo, o departamento financeiro, o departamento administrativo financeiro, que é back-office, então ele não gera receita, mas está ali para dar o suporte, é um centro de custo. Então, a gente divide a empresa nesse centro de resultado e de custos, e aí define os donos de cada um desses centros, e aí a gente treina essas pessoas para que eles possam fazer essa projeção orçamentária. Então, a gente passa para eles as premissas, ensina como fazer essas projeções, e aí as pessoas começam nessa tarefa de fazer o esforço da projeção orçamentária. Você falou sobre fazer projeções e planejamentos de curto prazo, né? Uma das coisas que nós na Gomes de Massa fazemos, quando a gente está fazendo um orçamento pela primeira vez, é o seguinte: por mais que o orçamento clássico seja feito para 12 meses, né? E esse é o normal, que é isso o período que se considera, a contabilidade chama de exercício. Né? A gente encerra ali o período de um ano e consegue entender o resultado de um negócio. Antes de fazer um orçamento para um ano, a gente começa fazendo um orçamento para um trimestre. Porque muitas vezes as pessoas nunca fizeram um orçamento na vida, elas não têm essa prática, não têm essa desenvoltura. E aí, se a gente tenta fazer alguma coisa para um ano, você vai ter, vamos dizer, muita coisa feita pelas pessoas que não vai ser aproveitada, vai ter que ser refeita, vai ter que ser repensada. Então, a gente começa com um exercício com um desafio menor, de 3 meses, para depois estendendo para 6, para 12 meses. Então, isso tudo tem muita tecnologia envolvida. Desde o começo, a gente trabalha com painéis de BI, trabalha com sistemas RP, softwares que nos ajudem nesse processo, porque fazer isso no braço, na mão, não tem condição, né? Então, a tecnologia ela é nosso pilar, nossa aliada, esse momento todo, do começo ao fim, até o momento onde a gente monta isso, e aí isso tem que acontecer antes do período começar. Vamos dizer que a gente estivesse fazendo o orçamento da empresa da Bianca para 2023. Seria importante que ele fosse validado e finalizado até dezembro desse ano, para a gente entrar no ano de 2023 já controlando e acompanhando isso. Agora, Murilo, a empresa que você pensou, ela é uma grande empresa, certo? Certo, vamos lá. Vamos pensar no pequeno empresário. Ele também tem que fazer esse tipo de planejamento. Talvez com menos recurso, né? Com menos assistência, mas é algo que é necessário para qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho. Sim, é verdade. Desde 2020, quando a pandemia estourou, eu tenho falado muito mais sobre orçamento. A gente já vinha fazendo projetos de orçamento com mais frequência na Gomes de Massa há mais tempo, né? Enfim, de 2016 para cá, mas de 2020, então, que a gente teve a situação da pandemia e muita gente viu o problema de não ter um controle orçamentário, de não ter feito uma reserva. Né? O tema começou a se tornar muito mais relevante. A gente tem falado muito mais sobre isso e para todo o tamanho de negócio, certo? Então, essa metodologia que eu expliquei, centro de resultados, centro de custo, as pessoas e tal,
ela é perfeitamente adaptável para um negócio que, sei lá, que fature 50 mil por mês, que fature 100 mil por mês, um pequeno negócio. Só que ela vai ser feita de uma forma diferente. Provavelmente você não vai ter essa divisão de responsabilidades com muitas pessoas. Às vezes a pessoa do financeiro mesmo vai montar ali um orçamento e validar junto com a direção, alinhar com o restante das áreas. Mas em alguns negócios, quando a gente vai crescendo a complexidade, é necessário você ter a ajuda de outras pessoas. Porque o financeiro sozinho, ele não entende do negócio por si só. Eu preciso saber o que está acontecendo na operação, na compra, na venda, no marketing, e eu não tenho como projetar tudo sem ter a ajuda de outras pessoas. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. O que é uma das coisas que mais me encanta, Bianca, no orçamento empresarial é que ele não é um trabalho feito só dentro do setor financeiro. Ele é um trabalho onde um negócio como um todo se reúne como um time para fazer aquilo acontecer. Então, todo mundo participa do processo, todo mundo comemora junto o resultado. Uma das coisas que eu costumo recomendar, quando é possível fazer, é criar uma remuneração variável até lá dar resultado de orçamento, porque aí o pessoal ainda se engaja ainda mais, tanto para fazer, quanto também para depois alcançar aquilo que foi planejado. Claro. E aí a gente vai comemorando junto, dependendo do estilo da empresa. Teve um cliente nosso que, quando a gente conseguiu superar o resultado orçamentário de 2021, a gente abriu uma cerveja lá na sala com todo mundo e foi estourar a cerveja e foi comemorar. Então, é importante a gente fazer esse processo que traga as pessoas para perto. Mas dentro das suas vivências, do seu dia a dia, você acompanha muitas empresas, consegue dar de frente mais com aquelas que já têm essa prática como atividade comum ou não? A maioria ainda está aquém, está atrasada nesse aspecto? A maior parte das empresas, assim, a Gomes de Massa trabalha mais em médias e grandes empresas, mas a maior parte dos nossos clientes, eles não têm um controle orçamentário implantado, né? Inclusive, quando a gente faz uma avaliação do que seria importante implantar dentro do negócio, essa é uma das indicações principais que a gente faz. Porém, cada negócio tem as suas necessidades e seus momentos, né? Mas não é comum a gente chegar e já ter essa prática implantada. Na verdade, é bem difícil de acontecer. E, normalmente, a gente tem sido chamado para fazer esse tipo de implantação mesmo com esses clientes. Teve algo, você já contou agora há pouco o caso desse cliente que abriu a cerveja, mas algo curioso que aconteceu quando você apresentou essa necessidade para um negócio? Interessante isso daí, porque uma das coisas que a gente fala quando a gente está apresentando orçamento pela primeira vez para a empresa é que ele cria uma disciplina de controle dentro da empresa. Então, o que é uma coisa bem legal? Você percebe quando você já implanta o primeiro orçamento dentro da empresa. O pessoal começa a falar assim: ei, esse gasto aí está no orçamento? Olha. Ei, esse gasto aí que a gente está fazendo agora, estava orçado? Não estava orçado? Porque todo mundo já sabe agora que depois de orçado e o orçamento rodando, aquilo vai ser acompanhado, vai ser mensurado. Se a gente estourar aquela verba, aquela área tem um dono, tem uma dona que vai ter que prestar conta daquilo, então o pessoal começa a criar uma disciplina de controle dentro do negócio, que é muito legal, né? Então isso é um efeito bacana que dá na cultura mesmo da empresa, o orçamento. É isso, Murilo. A gente está aqui com o tempo quase estourando, mas nós temos uma biblioteca imaginária que a gente rotineiramente está alimentando, está colocando mais títulos lá, e eu quero saber qual o seu, como é que você vai colocar vai contribuir para a nossa biblioteca aqui. Eu tenho que fazer aqui uma menção e um agradecimento ao meu professor Jocildo Figueiredo, lá da UFC, né, que me formei lá, ele foi o meu orientador lá nos meus últimos trabalhos, e ele tem um livro excelente chamado Planejamento e Controle Orçamentário, que eu indico muito porque uma das coisas que eu mais gosto, Bianca, de ser consultor é que a gente tem essa capacidade de aliar teoria e prática. Sim. Então, para montar a metodologia de orçamento empresarial da Gomes de Massa, eu peguei algumas coisas que a gente já fazia dentro da empresa, fiz curso no mercado, fui fazer alguns cursos, li uns 3 livros diferentes, e o do professor Jocildo foi sensacional. Foi assim um divisor de águas, ele realmente é muito prático, ele é muito metodológico, é muito didático. Eu recomendo demais esse livro do professor Jocildo, Planejamento e Controle Orçamentário. É isso. Murilo, obrigada por estar com a gente aqui hoje. Já acabou? Já acredito, passa rápido, né? Passa. É uma conversa rápida, gostosa, realmente, porque a gente fala assim, na prática, como é que pode ajudar o empresário, o gestor, do pequeno ao grande. Essas nossas conversas têm tido bastante resultado. JCB é o nosso xodó, você está sempre aqui sendo bem-vindo, tá? A primeira vez que aconteçam muitos encontros. Maravilha. Posso fazer uma palavra final? Com toda certeza. Essa metodologia, pessoal, uma das coisas que eu mais gosto de orçamento é o resultado prático que ele traz. Então, assim, é um trabalho muito preto no branco, né? O resultado aparece ou ele não aparece. E quando ele aparece, é muito fácil da gente identificar e comemorar. Então, por exemplo, nós já tivemos clientes que projetaram um resultado de lucro para o ano e com a metodologia conseguiram superar em 40% esse resultado.
A gente tem clientes que desde 2019, final de 2019, início de 2020, já estão com a metodologia implantada e batem resultado orçamentário todo mês, fazem distribuição de resultados entre os sócios, porque a empresa gera caixa. Então, ele é um trabalho muito bacana de fazer, ao mesmo tempo, muito gerador de resultado. Então, eu realmente indico, né, que você estude um pouco mais sobre o assunto, que você busque entender, né, que você busque aí as lives, o conhecimento, que conte também com o nosso apoio, que a gente está aqui para ajudar nesse processo, para fazer da melhor forma na sua empresa, na sua organização. Esse foi mais um JC Business, o nosso canal de negócios. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de ativar o sininho aqui no YouTube, tá? Para sempre receber uma notificação quando um programa novo subir para o canal. Toda semana tem. Aproveita e já deixa o seu like. Até a próxima, minha gente. Tchau, tchau.